telão, tema desta noite: como sua personalidade influencia a sua vida. Que beleza! Como Deus nos ama! Deus vai tratar de nós, de como nós somos, as nossas virtudes, os pontos positivos, mas também os nossos defeitos, os pontos negativos, as fraquezas. Como a nossa personalidade influencia a nossa vida. Quem sabe hoje alguém precisa reavaliar até o dia de hoje como a sua personalidade influenciou. Como é que você chega ao dia de hoje? Mas como é que você pode ir para o dia de amanhã? Com mudanças, com transformações, ouvindo a voz de Deus. Diz a palavra do salmista no Salmo 139, 13 a 17. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Como Deus nos vê? O que Deus pensa de nós? Como Deus nos criou, nos formou? Para quê? Estamos fazendo jus a esta grande criação? Vamos entender isto. Vamos arrumar coisas a partir de hoje para o nosso bem, para a nossa felicidade. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de todos os senhores, graças te damos, Pai, por tua eterna glória, por tua soberania nas nossas vidas, por esta igreja, por este ministério saudável, por estas vidas tão amadas, tão preciosas, reunidas nesta noite, para receberem de ti o melhor, Senhor. Toda honra, toda glória te sejam dadas, porque tu te importas com cada um de nós. Tu vais tratar conosco da nossa personalidade, do nosso temperamento, daquilo que influencia a nossa vida, Senhor, e nos faz ser derrotados ou vencedores. Viver como cauda ou viver como cabeça nesta terra, Senhor. Mal-sucedidos ou bem-sucedidos em tudo. Felizes nos relacionamentos ou infelizes. Pai, nós dependemos de ti, nós dependemos da tua palavra, Senhor. Portanto, abrimos o nosso coração, levamos os pensamentos cativos em obediência a Cristo. Nos submetemos, Pai, à autoridade do teu nome e da tua palavra. E colocamos a nossa vida agora ao dispor do teu Espírito Santo, para que ao nos convencer da verdade, trabalhe em nós e nos torne pessoas mais que vencedoras em todas as áreas, para todos sempre. Oramos com fé, em o nome santo de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, pastora Silmara. Lindo teclado. Para a glória do Senhor. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos na fé, família bendita sobre esta terra, mais que vencedores. É muito importante ter uma vida com significado. É muito importante ter uma vida
que valha a pena ser vivida. E cabe ao altar da igreja lhe ensinar isto também, como viver com significado, como ter uma vida com significado. É tão importante que nós tivemos uma série de mensagens nas últimas semanas em que Deus foi ensinando à igreja como ter uma vida com significado. Lição após lição, dando sentido à vida, alinhando a vida, ensinando a dar valor àquilo que tem valor, a tirar aquilo que não tem valor. A pastora Silmara, nesta série, brilhantemente usada por Deus, falou sobre como posso ouvir Deus me falar. Isto dá significado à vida, quando se ouve Deus falar. O presbítero Boni foi um instrumento precioso nas mãos de Deus, trazendo como posso mudar a minha vida. Quer dizer, tirar, excluir coisas que não têm nada a ver com Deus, com a felicidade, para que a vida tenha significado. O pastor Ricardo esteve aqui num domingo, trouxe o recado de Deus: seja feito conforme a tua fé, valorizando, mostrando o valor da fé no nosso viver, colocando fé para que a vida tenha o sentido que deve ter, o significado devido. A pastora Vera veio quinta-feira e nos trouxe uma palavra: como viver os desejos do coração. Quer dizer que quando nós vivemos os desejos, conforme diz o sábio Salomão, o desejo cumprido é árvore de vida. Quando nós vivemos os nossos desejos, vemos concluídos os nossos sonhos, a nossa vida tem significado, tem um significado maior. E por fim, a pastora Renata, no último domingo, ensinou-nos da parte de Deus como viver uma vida útil e poderosa, porque a utilidade, você ser útil nesta terra, útil na família, útil na obra de Deus, útil na sociedade, né? Uma vida poderosa, ela tem significado, ela tem valor. Então hoje eu vou encerrar esta pequena série mostrando à igreja como a nossa personalidade e consequentemente o nosso temperamento interfere na nossa vida, na nossa felicidade, na nossa realização. Se nós olharmos à nossa volta, nós percebemos que o ser humano está desencantado consigo mesmo. O ser humano está totalmente desencantado. Como é que uma pessoa pula do 10º andar de um prédio? Como é que uma pessoa injeta, cheira, procura drogas cada vez mais fortes? Nós estávamos há pouco tempo falando aí do crack, trouxemos aqui especialistas, psicólogos, que falaram, né, do avanço das drogas. De repente, nós estamos aí nos deparando com oxi, que deprime e faz com que o cérebro seja torrado. E causa uma dependência imediata, instantânea. Como é que uma pessoa traz isso para a sua vida se ela não está totalmente desencantada consigo mesma? Não é? Beber, fumar, se entupir de calmantes. O ser humano perdeu a razão da vida. E nós temos ensinado à igreja que cada um de nós é único. Cada um de nós tem como responsabilidade diante de Deus e diante de si mesmo a sua própria vida. Deus criou cada um sem repetir o molde. Deus criou cada um e foi jogando o molde fora. Ele nos criou a cada um de forma única, exclusiva. Você sabe que nós, na carne, temos uma herança genética. Nós temos um DNA. O nosso DNA determina o que nós herdamos na vida carnal, humana. A possibilidade de haver uma pessoa igual a você é 0,37 mil zeros. Sabia disso? Ou seja, a possibilidade de existir alguém igual a você é 0. Não existem impressões digitais iguais.
Não existem vozes iguais. Não existe uma voz igual à outra. Não existe um olho igual ao outro. Não existe nada numa pessoa igual a outra. Nunca houve, nem nunca haverá alguém igual a você. Você é único. Diga glória a Deus por isso. Então, nós lemos um texto do Salmo 139, e 2 vezes neste texto que nós lemos, diz assim: tu me formaste, tu me entreteceste. Então, Deus nos formou, Deus nos entreteceu com um propósito. Deus não criou um ser para esse ser nascer, crescer, trabalhar, aposentar e morrer. Como é que Deus fez? Deus nos criou com um propósito e nos deu dons naturais, habilidades, dons espirituais. Deus nos deu um coração, Deus nos deu sentimentos, Deus nos deu talentos, Deus nos deu pensamentos, Deus nos deu uma mente pensante, Deus nos deu personalidade, Deus concedeu-nos experiências. Tudo isto, todas estas áreas da vida, fazem de nós pessoas únicas, inigualáveis. Então eu quero hoje lhe mostrar um pouco sobre a nossa personalidade. Como é que a nossa personalidade pode influenciar todas as áreas da nossa vida? Então, para isso nós temos que definir personalidade. Eu poderia ir para o dicionário e achar milhares, ou pelo menos centenas existem de significados. Mas eu queria que você entendesse que personalidade é a forma como nós pensamos, personalidade é a forma como nós sentimos, personalidade é a forma como nós agimos. Personalidade é aquilo que tem a formação do nosso caráter, é a essência de quem somos. Então, a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você age, isso tudo forma o seu caráter. Logicamente, com agregações de muitas informações, de muitos outros aspectos, não é? Isto é a sua personalidade. Bispa, e o tal do temperamento? Temperamento é a prática do dia a dia. Então, a personalidade é você, é a sua personificação, é aquilo que identifica você como sendo você, no pensar, no sentir, no agir. Isto tem a ver com o seu caráter. A forma como você reage às coisas externas é o seu temperamento. Deu para entender a diferença? Então, a personalidade é a sua essência. O seu temperamento é a forma como você, ao ser estimulado pelo exterior, você se manifesta. Isto é o temperamento. Nós já estudamos isso na igreja muitas vezes. Então, parte dessa personalidade nós herdamos. Uma outra parte nós recebemos pelo ambiente que nós fomos criados. E uma outra parte da nossa personalidade são as escolhas que nós fazemos ou as imposições que nos são feitas durante a nossa vida. Então, os cientistas descobriram recentemente que o nosso caráter, ou a nossa personalidade, a nossa essência, aquilo que nós somos, tem 18 mil áreas diferentes. Para você ver a complexidade de uma personalidade. 18 mil áreas diferentes. Então, nós somos pessoas extremamente complexas. Pense comigo, hoje existem 6 bilhões e meio de pessoas na Terra. E não existem 2 pessoas sequer iguais. Ok? Então, a sua personalidade, o seu caráter, a sua essência, a sua forma de pensar, de sentir, de agir, de conceber todas as coisas, né? Influencia todas as áreas da sua vida. Aquilo que você é, vai influenciar a sua família, vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar suas formas de amizade, vai influenciar o seu trabalho, as suas escolhas, enfim, é a sua personalidade. Cada decisão se forma baseado nesta personalidade.
Então você tem que entender que as decisões que nós tomamos na vida já foram influenciadas pela nossa personalidade. Por aquilo que nós somos como pensantes, como pessoas de sentimento, como pessoas de ação, conforme o nosso caráter. E cada decisão, cada forma como você resolve os seus problemas, aquilo que lhe faz triste ou alegre, a pessoa com quem você se casa, até o seu ministério, isso depende muito da personalidade da pessoa. Então, a nossa personalidade influencia, acima de tudo, a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, eu queria que você entendesse isso. A minha forma de me relacionar com Deus não é exatamente igual à sua. Nem pode ser, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus pode ter um formato parecido, mas a nossa comunicação com Deus, nosso relacionamento com Deus é único, é pessoal, porque diz respeito à nossa personalidade. E a nossa personalidade, com Deus, cada um não sabe como é a do outro. Não é verdade? Porque cada um, só Deus pode avaliar qual é a forma de relacionamento. Mas a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros, agora sim, isto é visível, é mostrada, né? Mostra a nossa personalidade. A maneira como eu me relaciono com cada pessoa, mostra qual é a minha personalidade. E mostra qual é a sua. Então, é aí que você vai entendendo por que as pessoas, às vezes, não lhe compreendem. E é aí também que você vai entendendo porque, às vezes, você não compreende algumas pessoas. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas únicas. Nós somos pessoas exclusivas. Se os cientistas descobriram, amados, que há 18 mil áreas diferentes na personalidade, nós não vamos aqui ter a pretensão de queremos entender o outro, né, plenamente. De entendermos exatamente como as pessoas são. Ao contrário, a tendência é nós não entendermos o outro. Com tanta complexidade, não é, irmão? A tendência é nós não compreendermos as pessoas. Temos muita dificuldade, às vezes, para nos relacionarmos. Em 1 Coríntios 12:6, o apóstolo Paulo diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Deus opera, está falando na igreja, agora imagina, Deus opera na igreja com diversidade de realizações, em diferentes pessoas, em diferentes áreas. Quer dizer que Deus dá uma capacidade para uma pessoa, e dá outra capacidade, em outro nível, em outra potencialidade, ou proporção, para uma outra pessoa. Cada um de nós pensa diferente, sente diferente, age diferente, responde diferente. Por isso, as pessoas às vezes têm problemas de se entenderem. Você está compreendendo? Amém? Então veja, se nós temos dificuldades de compreender as pessoas, nós precisamos primeiro trazer para a nossa própria vida. Se isto tudo influencia cada área da minha própria vida, imagina quando eu abro para me relacionar com outra pessoa. E outra pessoa para se relacionar comigo. Então, Deus lhe deu uma personalidade, seja ela qual for, com um propósito. E você precisa, em nome de Jesus, se aceitar como Deus lhe criou. Você não pode hoje sair daqui dizendo, eu gostaria de ser tal pessoa. Isto é uma ofensa a Deus. Deus sabe exatamente porque Ele lhe criou assim. Amém? Eu gostaria de ser como aquela pessoa. Às vezes não quer ser a outra, mas quer ser como. Olha, hoje, honestamente, tenho que lhe dizer, não dá. Não é possível. Você tem que se aceitar como você é. Quem você é. Este é o primeiro passo para você ficar de bem com Deus. Você é você e ponto. Exclusivo. Tá bem? 1 Coríntios 2:11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu lhe pergunto, quem é que lhe conhece melhor do que você mesmo? Sem ser Deus. Quem é que lhe conhece melhor do que você mesmo?
É você. Não adianta você falar assim, olha, eu sou tão amiga dela, ela me conhece mais do que eu. Não existe. O meu marido me conhece mais do que eu mesmo. Impossível. Você é a melhor pessoa que ele conhece. Amém? Diga, ninguém me conhece como eu mesmo me conheço. Muitas vezes, por nós sermos diferentes, nós temos conflitos com outras pessoas. Por que existem conflitos? Porque nós somos diferentes. Amém? Então, conflito é pecado? Não. Não, resolver o conflito é pecado. O conflito é natural. Se nós somos pessoas tão diferentes, com áreas tão complexas, é natural que os conflitos existam. Mas eles têm que ser saudáveis. Eles têm que nos trazer coisas boas. Amém? Estou aqui lhe mostrando como é que você pode dar significado maior à sua vida. Então preste atenção. A Bíblia é cheia de exemplos de conflitos de personalidade. Porque a Bíblia é um livro de seres humanos. Então, muitas pessoas tiveram conflitos. Eu poderia mostrar inúmeros casos. Vou mostrar um, que são 2 apóstolos. Você imagina 2 apóstolos com conflitos. Paulo e Pedro. Eles tinham conflitos. Por quê? Porque eles tinham personalidades diferentes, como todos os seres humanos. Eles tinham chamados diferentes, aí entrou a parte espiritual. Eles tinham convívios diferentes, revelações diferentes. E eles tinham também o tal do temperamento diferente, né? Para quem já estudou o temperamento, Paulo era colérico e Pedro era sanguíneo. A coisa ia pegar uma hora, com certeza, se eles convivessem. Diz em Gálatas 2, 11 a 13. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Agora você vê um Paulo colérico, com uma personalidade fortíssima, um caráter firme, né? Que tinha uma maneira de pensar legalista num princípio, depois ele conheceu a graça de Deus, então ele era radical na graça de Deus. Ele tinha uma maneira de sentir as coisas completamente diferentes, não é? E ele tinha uma maneira de agir diferente. E a sua maneira de agir lhe levou a enfrentar Pedro, a lhe resistir face a face. Ele chamou Pedro. Como é que a gente diz isso? Ele trouxe Pedro para a realidade. Ele confrontou o apóstolo Pedro, numa atitude mesmo, não foi mental, não foi nada em oração. Ele chegou para ele e disse, vem aqui, Pedro. Você se tornou repreensível. Veja que aí nós temos um conflito, não é? Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, da lei, comia com os gentios. Pedro ficava assim meio igual aos gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro era um homem com uma personalidade um pouco fraca, ou frágil, vamos dizer assim, e tinha um temperamento sanguíneo, que é 880, que se molda fácil às situações. Então, quando ele estava com os gentios, com a liberdade dos gentios, ele fazia as coisas dos gentios, ou seja, não fazia nada da lei. Quando ele estava junto com o pessoal de Tiago, que eram os da circuncisão, os legalistas, então ele era todo regrado, ele fazia as coisas da lei, não é? E Paulo chegou e disse, espera aí, cara, qual que é a tua? Essa coisa de temperamento, essa coisa da flexibilidade é muito bonito, mas para quem se converteu, essas áreas fracas não podem mais existir na vida. Você tem que ter postura, Pedro. Qual é a tua? Então ele estava chamando ali ao caráter de Pedro, a personalidade de Pedro. E ele não teve medo, ele estava certo. Então ele confrontou aquele homem que tinha uma personalidade um pouco assim, estranha, né? meio fraca mesmo. E no versículo 13 diz, também os demais judeus dissimularam com ele. Quer dizer que Pedro levava uma turma atrás dele, porque ele era um apóstolo, ele era uma autoridade, ele era um líder, ele era todo cheio de falar. E de repente, aquilo que ele fizesse, ele levava um monte de gente. Olha o perigo do seu temperamento, da sua personalidade, se não está alinhada com Deus, de levar um monte de gente para o erro. Ou também, da maravilha de você levar um monte de gente para o caminho certo, para a verdade, para Jesus, para a sua graça. E diz que os demais judeus dissimularam com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quer dizer, um outro apóstolo entrou naquela canoa furada. Nós estamos falando de cristãos. Veja o perigo de você não ter uma personalidade firme, de você não ter alicerces espirituais que dominem sobre a sua personalidade. Pode vir um com uma personalidade um pouco mais rígida, e aí com um temperamento mais incisivo, mandão, como o colérico. Desculpem, viu? Mas sem ser tratado é mandão, né? Se impõe.
e de repente, o que acontece? Leva para um lado errado. Leva para aquilo que desagrada a Deus e que traz prejuízo, com certeza, na vida da pessoa. Então, a personalidade de Pedro, alinhada ao seu temperamento, né, vulnerável, flexível, deixou que Pedro dissimulasse e que levasse também Barnabé e alguns outros com ele. No versículo 14 diz assim: quando porém vi, é Paulo que está falando isso, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: veja esse homem, na presença de todo mundo. Não chamou Pedro num cantinho e disse aqui, ó, vamos conversar, Pedro, ó, não está legal isso que você está fazendo. Disse, ó, cabra, é o seguinte, você tem o poder de levar as pessoas, de influenciar as pessoas, você é um sanguíneo, você é, sabe, você é quente, você é fervoroso, você é falante, você é líder, olha o que você está fazendo, rapaz. Ele disse, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja que agora junta-se a personalidade de Paulo, mais o temperamento incisivo de Paulo, né? Que foi usado ali para acertar o que estava errado com Pedro. Então a personalidade de uma pessoa, com um temperamento tratado por Deus, ela, além de se ajudar, ajuda as pessoas que estão à sua volta a alinhar a vida, a alinhar o passo. Isto aqui é muito sério, isto aqui é muito importante. Nós vamos ver que isso não ficou assim uma coisa indigesta, porque aqui poderia ser um estrago para o evangelho. Mas não. Aí eu quero mostrar, quando nós temos Deus, a diferença que faz a nossa personalidade, o nosso temperamento. É Deus que coloca as coisas no lugar. Porque senão nós vamos a vida inteira, pastora, viver com essas diferenças, brigando entre nós. Não, mas eu sou assim. Não, mas eu sou assim. Mas Deus me fez assim. Mas Deus te fez assim. Nós aprendemos que nós temos que nos respeitar. Sim. Mas há um conflito. Quem alinha isso? A palavra de Deus. Deus alinha isso. Nesse momento, quem estava com a verdade? O apóstolo Paulo. E Pedro, porque era ovelha, porque era cristão, porque era sensível à voz de Deus, apesar daquele temperamento dele, ele então se rende. E aí nós vemos Pedro dizendo, lá em 1 de Pedro 3,15, muito lindo isso: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança em que há em vós. Não era esse que eu queria, acho que era o 16. Mas enfim, Pedro vai dizer o quê? Que agora você tem que estar preparado para responder. E aí ele emenda dizendo que, como o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, fala umas coisas difíceis de entender, mas que é poder de Deus. Naquele momento em que ele foi confrontado, talvez Pedro não tivesse entendido muito bem. Por que esse cara está nervoso comigo? Por que ele está brigando desse jeito? Por que ele está fazendo isso publicamente? Mas era para o bem dele. Ele caiu em si e ele mudou a sua postura. Você precisa entender que Deus é maravilhoso ao colocar pessoas diferentes à nossa volta, porque algumas dessas pessoas vão contribuir muito para o nosso acerto de vida, para a nossa melhoria como cristãos, para nós termos realmente posturas diante dos homens e diante de Deus. Você está entendendo? Você começa a entender por que Deus não só coloca, mas permite muitas pessoas estranhas à nossa volta, muito diferentes de nós, porque Ele sabe o que nós precisamos e de quem nós precisamos ao nosso lado. Quem é que pode nos confrontar humanamente? Quem é que pode? Você sabe que tem gente que não pode falar em nome de Deus, que nós não aceitamos por causa da personalidade daquela pessoa. Aquilo atrapalha. Mas há certas pessoas que, apesar da personalidade, elas podem falar. Porque elas têm autoridade de Deus e já têm um tratamento de Deus na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir e na maneira de tratar as pessoas. Você está compreendendo? Como isso aqui é importante, como isso influencia as nossas vidas em todas as áreas. Porque nós não somos pessoas isoladas, nós nos relacionamos. É impossível você falar, não, meu trabalho independe disso. Mentira, você não pode trabalhar sozinho, você depende de pessoas, pessoas dependem de você. Ah, minha família não depende disso, a família depende totalmente desses relacionamentos todos, da sua personalidade, da sua maneira de lidar com as pessoas. Então, você percebe que os conflitos existem, sempre existiram, vão continuar existindo, mas o que deve prevalecer
é a sabedoria que Deus nos dá. Amém? Quem tem conflitos com pessoas diferentes? Levanta a mão. Olha, quem não levantou está mentindo, desculpe. Todas as pessoas têm conflitos. Conflito o que é? Não é igual. Isso é um conflito, não é igual. Agora, eu não perguntei quem está brigado, quem que está... Isso não. Agora, conflito todos nós temos, com tudo que é diferente de nós. Agora, a sabedoria de Deus, que está revelada através da palavra, é que vai prevalecer nesses conflitos. Você sabia que 80% das pessoas que fracassam, por exemplo, no seu trabalho, não é porque elas são incompetentes, mas é porque elas não sabem conviver com as outras pessoas que são diferentes? Não é incompetência, é não saber conviver com os diferentes, com as diferenças. Há pessoas muito competentes que não conseguem conviver com um grupo de trabalho, naquele seu local de trabalho. Essas pessoas precisam ser ensinadas como é que a sua personalidade pode ser mudada para aquilo que é positivo, para que ela seja bem usada e que aquilo que seja negativo seja transformado por Deus. Precisamos falar para estas pessoas. E se nós formos uma dessas pessoas, nós precisamos nos deixar tratar pelo Senhor. Tem pessoas que não param emprego algum. Não é incompetência. Principalmente em se tratando de pessoas de Deus, são muito competentes, muito capazes, pessoas ungidas. Mas pessoas que não param em lugar nenhum são pessoas que têm problemas de personalidade. São pessoas que precisam ser ensinadas, precisam ser tratadas por Deus. Nós temos um caso, né, pastora Jaque, um jargão que nós dizemos, tem algumas pessoas que elas estão o tempo todo despedindo os patrões. Porque elas não param em lugar nenhum. Olha, não deu certo lá. Mas por que você estava indo tão bem? Não deu certo, aquele cara me persegue. Aí muda de emprego. Está num outro lugar, tudo diferente, outra área, fazendo outra coisa. Está indo bem, de repente, saí de lá. O que aconteceu? Não deu certo. Despediu meu chefe. Mas só implicava comigo. Amados, nós precisamos ter a humildade diante de Deus, de percebermos que o erro está em nós. Que há alguma coisa que está fora, né, de controle nosso, de sintonia. Estou lhe ensinando como você ter significado na vida. Como a vida vale a pena de ser vivida. Há pessoas frustradas. Todo mundo abandona, todo mundo quer distância, todo mundo pula fora quando ela chega, todo mundo inventa uma história. A pessoa diz, ninguém gosta de mim. Amada, amado, avalie este porquê. Porque você é um amado de Deus, você é um querido, você é um eleito, você é um salvo, você é precioso, você é capaz, você tem talentos, você tem habilidades. Como é que é a sua personalidade? Como é que você reage? Como é que são os seus relacionamentos? Como é que você se relaciona, né, com as pessoas? Se você é uma pessoa difícil, você repele as outras pessoas. Então, se isso já lhe foi sinalizado, pare de se achar vítima. Olhe para Jesus e diga, eu preciso de ajuda, Senhor. Qual é a área da minha personalidade que precisa ser transformada? Porque eu não estou tendo uma vida com significado, com apreço. Não é verdade? Aí a autoestima vai lá embaixo, aí realmente as coisas acontecem, negativas, com certeza. Então, o nosso sucesso depende também da forma como nós lidamos e nós convivemos com as pessoas que são diferentes de nós. O principal valor de um empregado é a forma como ele lida com os outros no seu local de trabalho. Há pessoas que elas não podem trabalhar isoladas num cantinho, sabe, com um vidro, num laboratório. Por mais que ela trabalhe ali em experiências, uma hora ela vai ter que prestar conta, ela vai ter que dar um relatório, ela vai ter que buscar informações com outras pessoas. Então, às vezes é um excelente cientista, mas é um péssimo ser humano em termos de relacionamento. Isso é muito sério, porque isso traz prejuízo à pessoa. Mas eu sou brilhante, entrou uma pessoa no meu lugar que não é metade, não tem a metade da minha condição, da minha capacidade. Bom, mas ele tem metade daquilo, só que ele se relaciona bem com todas as pessoas. Então, isso aqui é sério, isso aqui que nós estamos tratando é muito sério. Como aprender
à luz da Bíblia, a conviver com os outros, a despeito da personalidade de cada um. Então vamos para o desfecho positivo, né? Que nós já refletimos aqui, alguns estão dizendo, bom, eu nunca tinha pensado. Realmente, esse aspecto, realmente, se Deus está tratando disso, é porque Deus quer o seu bem. Imagine neste ano de 2011, a palavra profética é, levanta-te e recebe a tua herança. Você se levanta, está pronto para receber a herança, mas você tem um problema de relacionamento, uma dificuldade de se relacionar com os diferentes, com as pessoas diferentes. Então, como é que fica a herança? Fica lá esperando que você seja transformado. Então, vamos aprender 3 passinhos importantes à luz da Bíblia, para você aprender a conviver com os outros. Porque, amados, o mundo ser cheio de não me toques, não gosto desse, sou assim, é uma coisa. Mas nós, povo de Deus, nós não podemos ter isso. Amém? Não, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, isso me irrita, isso não me irrita. Nós estamos acima disso, nós temos Jesus, amados. Você já imaginou se Jesus, ao olhar para nós, ele dissesse, esse me irrita, esse não vou com a cara dele, olha, na cruz eu vou morrer só por esse, aquele lá me incomoda, aquele não gosta daquele sujeito. Você já imaginou? Jesus não olhou para as nossas diferenças. Jesus nos amou incondicionalmente. Se nós somos seguidores dele, discípulos de Cristo, nós temos que aprender com Cristo a conviver com as diferenças. Amém? Lógico. Qualquer coisa diferente disso é hipocrisia. É fazer de conta. E nós não somos uma igreja de faz de conta nem de hipocrisia. É sim, sim, não, não. Então assim, sim, sim, gosto desse. Aquele que é não, não vou muito com a cara, eu vou ter que ir. Eu vou ter que buscar um caminho. Eu vou ter que aprender a conviver com essas pessoas e a me relacionar com aqueles que são muito estranhos à minha personalidade. Muito diferentes à minha personalidade ou ao meu temperamento. Então, lição número 1. Esteja certo que todos têm personalidade diferente. Se você não pensar assim, vai ser difícil de você se relacionar. Provérbios 19:11 diz, a discrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. Então, presta atenção. Se as pessoas que convivem com você são diferentes, você precisa aprender a ser longânimo. O que é ser longânimo? Muito paciente. Você precisa ser discreto. Discreto. Não sai espalhando para todo mundo. Porque normalmente, quem não é bom, quem não presta, quem é mau, é o que é diferente de nós. Mas quem é diferente não é mau, não presta. É só diferente de nós. Então nós temos que aprender a ser longânimos, pacientes, discretos e, acima de tudo, perdoadores. Porque aquelas pessoas que são diferentes de nós, normalmente, elas vão nos ferir, elas vão nos machucar, elas vão nos incomodar. Então nós precisamos aprender a perdoar. E há pessoas que sofrem a vida inteira porque não perdoam. Não perdoam aqueles que são diferentes. Perdoar independe da personalidade de cada um. Perdoar é glória. Amém? Então perdoar tem que perdoar. Se é igual, se é diferente, não importa. É muito melhor para você compreender alguém que não é igual a você, meu amado. É melhor você começar a compreender quem é muito diferente de você. Porque você não julga a pessoa, você entende a pessoa, você entende por que a pessoa reage daquela forma. Porque senão você vai viver em conflito. Um conflito sem solução. Aí você não fica lá querendo o tempo todo mudar a pessoa. Entenda o que eu vou lhe dizer. Ninguém muda ninguém. Se alguém precisa ser mudado em algum aspecto da sua vida, só Jesus pode fazer isso. Então, você às vezes fica ali num relacionamento querendo que aquela pessoa mude. Falando, batendo na tecla, insistindo naquilo. Desiste disso, meu amado. Você está se desgastando à toa. Ninguém muda ninguém. Ao contrário, de tanto falar, você aborrece. Aí vai criar o quê? Não só um conflito, mas um atrito. Pronto, já tem que pedir perdão. Porque isso é pecado. Até nos relacionamentos entre os casais. Porque para começo de conversa, a mulher é diferente do homem. Totalmente diferente. Então, além da personalidade não ser igual, é ser humano diferente. É outro ser, é totalmente diferente.
Agora, entra mais a personalidade de cada um, o temperamento de cada um. Ora, isso é bastante complexo, um casamento. Amados, eu sou totalmente diferente do meu marido. Ser diferente não é ser infeliz. Ser diferente não é viver em guerra. Ser diferente é ser diferente. Ponto. Você está compreendendo? E os seres diferentes que Deus junta e torna uma só carne, é para se edificar, é para dar valor e significado maior à vida. A minha vida tem muito mais valor pelas nossas diferenças do que se nós fôssemos iguais. Eu fico pensando, amados, se ele gostasse de tudo que eu gosto, torcesse para o meu time, que seria uma boa ideia. Mas assim, não dá. Você já imaginou um casamento em que a pessoa diz, ai, que cor você gosta? Azul. Ah, eu também. Que clima você gosta? Frio. Ah, eu também. Qual a sua comida predileta? Espaguete com frutos do mar. Ah, eu também. Você gosta de ir para o campo ou para a praia? Campo. Eu também. Você gosta de leitura ou de ver um bom filme? Filme. Eu também. Se eu continuar falando aqui, vocês vão dizer, que chatice. Que coisa mais morna, desagradável. Não é verdade? É verdade. O que faz os nossos relacionamentos todos serem muito dinâmicos, entusiasmados, aquela coisa de descobrir, né, o outro, os gostos do outro, são as diferenças. É lógico que algumas coisas vão ser iguais. Coisas, mas não pessoas. Não a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de reagir a tudo isso. Amém? Olha, eu quero falar para os casais que quanto mais diferentes, mais Deus te amou. Mais interessante pode ser o seu relacionamento e muito mais rico. As pessoas são diferentes e elas precisam apenas se amar, se respeitar, se compreender. Isto é cristianismo. Amém? Gênesis 25, 27 diz assim, quero falar aqui de irmãos agora. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, ficava lá na tenda jogando videogame, assistindo Insensato Coração. Mas o Esaú não, ele saía para a rua, ele dizia, uau, eu não fico em casa. Eu quero é caçar, eu quero agitar, eu gosto de pegar os bichos, de trazer a caça, de preparar o assado, sou churrasqueiro. O outro não é. Amado, eles eram gêmeos. Totalmente diferentes. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, aqueles que têm mais de um filho, a explorarem tudo o que é positivo nas suas personalidades e todas as áreas fortes dos temperamentos dos nossos filhos. E deixar as fraquezas e o que é negativo de lado. Ensine os seus filhos. Isso não é bom, filho. Isso atrapalha você, atrapalha na escola, atrapalha com seus irmãos, atrapalha na igreja, atrapalha com os amigos, atrapalha com a família. Isso você tem que deixar fora da sua vida. Isso é irritante. Tire isso fora. Nós temos que ensinar. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança. Amado, é você que é grande que ensina o pequeno. É você que é pai, que é mãe, que ensina os seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina o que é bom. Ensina o que da parte da personalidade dessa criança que está sendo formada é relevante. E ainda quando for velho, não se desviará deles. Ensine os seus filhos. Amém? Primeira lição, então, esteja certo de que todos têm personalidade diferente. 2, aceite as personalidades diferentes. Romanos 15, 7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, aceite uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, nos aceitou para a glória de Deus. Lembre-se que os 12 discípulos de Jesus eram completamente diferentes. E os 12 tiveram que se aceitar e que conviver numa boa, independente das personalidades que eles tinham. Amados, nós também temos que nos aceitar e temos que conviver. Ser diferente não significa ser errado. Cuidado com isso. Aquele é muito diferente, aquele cara está errado. Você já pensou que ele fala o mesmo, pode falar o mesmo de você? Ser diferente não é estar errado.
Estar errado, porque a Bíblia mostra o que é certo e o que é errado, é estar errado. Mas não apenas por ser diferente. Romanos 14:13 diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então aceite, não julgue, não fique mostrando aquilo lá. Aí você pega alguém igual a você e começa a apontar uma coisa que é diferente dos dois. Aquilo lá não é pecado. Se não está fora do padrão bíblico, não é pecado. Então não, aceite, pare de julgar. Há pessoas que têm consciência, amado. Eu sou chata. Há pessoas que falam isso. Ah, bispo, eu sou mesmo metódica. Eu sou mesmo chatinha. Eu queria dizer para você que você não pode ficar chato a vida inteira. Se você sabe que você é chato, já deu um passo grande para a mudança. Agora, não perpetue a sua chatice. Tenha significado na sua vida. Mude. Peça para Deus lhe ajudar com essa sua chatice. Essa coisa de ser metódico. Mude. Amém? Então nós vamos ajudar você, o altar ajuda pela palavra, a mudar essa chatice. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga eu posso mudar. Mesmo que seja chatice. Eu tinha muita história para contar a respeito de gente chata, mas eu vou me poupar disso, porque o tempo já avançou, eu tenho que terminar o culto. Mas tem muitas pessoas, quando nós vivemos em comunidade, que são diferentes. Mas tem irmãos que são diferentes e chatos. Perdoem, mas é verdade, não é? Não é chato porque ele é diferente. Ele é diferente e acaba sendo inconveniente, chato, desagradável, às vezes não muito educado, para muitas pessoas. Como conviver com isso? Como lidar com isso sem pecar? Como é que nós lidamos com isso? É muito complicado. Mas nós precisamos aprender quais os mecanismos bíblicos para nós conviver. A Bíblia manda acolher, a Bíblia manda aceitar. Não é verdade? Então assim, é chato, paciência, eu vou ter que acolher, vou ter que aceitar. E vou orar, no que depender de mim, vou entusiasmar, encorajar, dar meu exemplo, meu testemunho, para que algumas pessoas deixem de ser chatas. Possam ser pessoas melhores, mais agradáveis. Efésios 4:2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente suporta as diferenças em amor. Se não for com amor, não dá para suportar. É diferente, você pensa, por que eu vou suportar isso? Ai, não tem nada a ver comigo. No mundo tudo bem, mas dentro da igreja, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, mas eu tenho que suportar em amor. Foi Deus que trouxe, colocou comigo. E provavelmente na visão daquele lá, eu também não tenho nada a ver com ela. E como é que nós vamos andar em amor, no mesmo corpo? Nos suportando. Só o amor de Cristo faz isso. É a falta de humildade, de mansidão, de paciência, de longanimidade, é que faz as pessoas brigarem, as pessoas se afastarem, os casais se divorciarem. É falta de tudo isso. Deus disse, suporte. Entenda que o irmão é diferente de você. Você precisa aprender a conviver com alguém que tem a personalidade e o temperamento diferente de você. Isso se chama maturidade. Então, toda separação, toda briga é criancice. Toda separação, toda briga, todo conflito que não termina em paz, em convivência pacífica, é infantilidade, é carnalidade. Não tem outra palavra. Então, se você puder, na sua casa, listar todas as suas manias, você vai perceber que tem muita coisa esquisita em você. Amém? Faça uma lista lá na sua casa, depois coloque em oração. Você vai ver que tem muita coisa esquisita na sua vida. Tem gente que dorme com o pé fora do cobertor. Tem gente que detesta que o pé fique descoberto. É ou não é verdade? Alguém aqui dorme com o pé fora do cobertor? Quanta gente! Tipo assim, eu detesto que o pé fique fora do cobertor. E aí? E agora? Se fosse um casal, vai para a cama. Como é que resolve? Eu vou me separar, porque eu descobri que ele dorme com o pé fora da coberta. Tem gente que dorme de meia. Tem gente que dorme sem meia. Quem dorme de meia aqui? Oh, que bom, não sou estranha. Tem gente que dorme com a luz acesa. Tem gente que detesta a luz acesa. Dorme naquele breu total.
Tem gente que dorme com a porta do quarto aberta. Tem gente que a porta do quarto tem que estar fechada. Tem gente que gosta do ventilador, fazendo aquele barulho. A noite inteira. Tem gente que não suporta ventilador. Não é verdade? Eu estou falando só de algumas coisas. Tem gente que não dorme se a TV não estiver ligada. Eu digo, mas vai dormir, mas tem que ver aquele azul, aquele clarão, assim, aquela coisa. Mas você já está dormindo, Natan. Mas deixa, eu quero ver só aquele negócio assim, deixa que... São as diferenças entre pessoas da mesma família, amados, do mesmo sangue. Imagine o resto das coisas. Faça uma lista. Veja as coisas esquisitas que você tem como mania. Se for muito estranho mesmo, pergunte a Deus, Senhor, isso aqui me afasta das pessoas? Isso aqui atrapalha os meus relacionamentos? Se você for solteiro, já coloque em oração o seu cônjuge. Terceira e última lição. Aprecie as personalidades diferentes. Então, eu quero falar da casa, né, da família. Ser diferente numa casa é importante porque traz equilíbrio à família. É bom ser diferente numa casa e equilibra a casa, né? Você sabe que numa casa alguém tem que manter a calma. Às vezes um casal, quando o filho se machuca, tem um que diz, meu Deus! Ai, vai morrer! Ai, pega! Chama a ambulância, chama o 190, chama todo mundo! Traz o resgate! O que aconteceu? Ai, sangue! É um trisquinho. Alguém vai lá e diz, calma, estanca lá, põe uma toalha, põe um pano, segure. Não é nada isso aqui não, isso aqui já, bota um coisa, já cola em casa mesmo. Não tem nada não. Ai, vamos para o pronto-socorro agora, mas são 3 horas da manhã, não dá. Se for pronto-socorro vai pegar bactéria lá, infecção hospitalar, fica em casa. Mas tem que ter, isso é família, isso é o equilíbrio. Cadê? Está assustado. É assim ou não é? Você vê numa vizinhança, a sociedade precisa de equilíbrio. Acontece uma coisa, tem vizinho que todo o bairro sabe. Tem coisas que acontecem em casa que ninguém sabe. Um acidente, enfim, alguma coisa. Não é verdade? Então assim, nós temos que apreciar essas diferenças. Isso é de Deus. É claro que há personalidades ou temperamentos que dão para o erro e que precisam ser transformados. Não é nisso que nós estamos falando, né? Senão a pessoa vai ser um perdedor, um derrotado o resto da vida. Agora, a igreja está aqui para ajudar nessa transformação. Quero encerrar com alguns versículos. 1 Coríntios 12, 27, diz, ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, vamos trazer para a igreja agora. O corpo também é a tua família, agora é a igreja. Deus nos colocou aqui como Ele quis. Ele colocou a mim para ser bispa, colocou a pastora Silmara para tocar, para dirigir louvor, colocou o irmão David como ministro, enfim, foi colocando pessoas para receberem. Foi Deus que dispôs cada um no corpo com a sua capacidade, com a riqueza e a complexidade de cada personalidade. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, aqueles membros que parecem ser mais diferentes, vamos chamar assim, né? Mais diferentes, nós também são necessários. Tá bem? Os chatos também? Também. Eles vão ser transformados em nome de Jesus, mas são necessários também para o corpo. Versículos 22 e 23 e 24. E os que nos parecem menos dignos do corpo, no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ou seja, quem já é maduro, não precisa muito de blá, 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 blá. Quem é infantil ainda, os que têm menos honra, às vezes precisa de adulação, de beijinho, de abraço, de cumprimento, né, de honra e de... Quem já é maduro, já passou, já superou isso, mas todos fazem parte, com todas essas diferenças, isso tudo é saudável, isso tudo é de Deus. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, diga, eu recebo... na minha casa, na minha igreja, nenhum tipo de divisão. Porque é vontade de Deus.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem. Ó, quem conhece alguém em casa, na sua casa, lógico que você conhece, bem diferente de você. Quem na sua família você conhece alguém bem diferente? Hoje você vai chegar para essa pessoa e você vai dizer, olha, eu quero cooperar com você. Não é você chegar e falar, eu quero que você coopere comigo. Eu vou cooperar com você. Com cuidado, tá? Em favor uns dos outros. Vamos querer o bem dos diferentes. E isso vamos trazer para a nossa igreja, tá bem? Todos nós somos necessários. Na igreja, na nossa família. Todos nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas todos nós somos necessários. Diga, eu sou necessário. Na minha casa, na minha igreja. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros. Não fala aqui, só quem for parecido com você, porque igual não vai ter mesmo, né? Então, amai-vos cordialmente uns aos outros é todos diferentes. Todos, tá? Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a Bíblia diz que para ter equilíbrio na família, para ter equilíbrio na igreja, na sociedade, no mundo, tem que haver habilidades diferentes, dons diferentes, pensamentos diferentes, enfim, personalidades diferentes. E o que nós ensinamos nesta igreja é que você tem que respeitar o próximo, com todas as diferenças. Nós temos que, agora, aqui na igreja, nos preferir em honra. Eu tenho que preferir você, mesmo que você seja diferente de mim, a preferir um ímpio, a preferir alguém que está nas trevas. Ok? As pessoas diferentes de nós têm que ser aceitas, têm que ser amadas, têm que ser valorizadas e apreciadas. Isso é parte da graça de Deus e isso é prática da igreja Cristo Vive. A Bíblia diz, se você se sente menos, se você se sente deficiente, se você identifica-se como uma pessoa metódica, chatinha, mais esquisita, a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Comece a declarar que aquilo que precisa ser mudado na sua vida vai ser mudado a partir de agora. Você está consciente de que você é importante aqui neste ministério, você é importante na sua família, você traz equilíbrio à sua casa. Provérbios 24:10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, nós vamos pegar estas pessoas que nós conhecemos, que têm muitas fraquezas, que têm uma personalidade com muito negativismo, e nós vamos dizer a elas o que Deus pode fazer por elas e o que elas podem fazer em Deus. Amém? Se você conhece alguém que se menospreza, que diz, não, eu sou difícil. Já começou errado com essa confusão. Eu sou difícil, eu sou complicado, eu sou esquisito. Não, você é forte em Cristo Jesus, você pode ter tudo isso transformado, você pode ser uma grande bênção em qualquer lugar em que Deus lhe plantou. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, comece a se imaginar alguém útil, alguém dando frutos, alguém que produz equilíbrio na família, equilíbrio na igreja, alguém que tem habilidades para se juntar no corpo e transformar a obra de Deus nesta terra. Então, eu encerro lhe dizendo, a sua vida, com certeza, terá maior significado à medida que você aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar, mas também a enxergar aquilo que lhe prejudica na sua personalidade, no seu temperamento, e a colocar isso nas mãos de Deus, pedindo a Ele ajuda, conscientização de cada dia por dia, para você mudar aquilo que lhe afasta das pessoas, ou que afasta as pessoas de você, aquilo que lhe deixa fragilizado, para que você venha se tornar forte, ativo, uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade. Nós vamos orar encerrando o culto. Os ministros vêm tocar. Mas eu quero que você peça a Deus agora, que você vença aquilo que é negativo da sua personalidade, para que você seja realmente a bênção que Deus espera que você seja, porque Ele te formou de modo assombrosamente maravilhoso. Ele tem um propósito para a sua vida, na sua casa. Se ninguém percebeu isso, couves, você vai se mostrar a partir de agora com grande valor, com grande talento, com grande habilidade. Isso também na igreja e na sociedade. Fique de pé no seu lugar.
Vamos agora, em nome de Jesus, pedir a Deus que a nossa personalidade seja moldada àquilo que é Cristo em nós. Só virtudes, só coisas boas, só coisas positivas, só coisas que edificam, só coisas que trazem bem, porque essa personalidade vai influenciar toda a nossa vida. E se ela não foi uma boa influência até hoje, nós vamos ter, daqui para frente, dias maravilhosos, produtivos, gloriosos, dias felizes, dias prósperos, dias saudáveis, porque nós vamos nos posicionar para que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado. Conflito sim, guerra não. Diferença sim, divisão não. Em nome de Jesus. Pai bendito e amado, eu encerro este culto. Ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, que a vida de cada membro deste ministério, de cada família aqui representada, Senhor, que a vida de cada internauta que está online agora, Senhor, recebendo esta palavra, ó Deus, ganhe significado ainda maior, pela influência positiva da personalidade de cada abençoado filho. Pai bendito e amado, Senhor de senhores, submetemos, Senhor, as áreas fracas dos nossos temperamentos, submetemos a Ti, Senhor, as coisas negativas, as coisas que nos atrapalham, as coisas que nos prejudicam, as coisas que afastam de nós as pessoas que amamos. Ó Deus, pedimos que Tu afaste, Senhor, de nós essas áreas fracas, que elas sejam transformadas, Senhor, em virtudes, em força. Ó Jesus, que cada vida aqui ganhe um significado novo e maior, a partir deste conhecimento, Senhor. Ó Jesus, que ao olhar para dentro de si, cada um possa ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que pode ser, Senhor, transformado para a Tua glória, para o Teu louvor, Jesus. Usa cada filho, Senhor. Ó Deus, nós oramos por todos os conflitos familiares, Jesus, conflitos profissionais no local de trabalho, conflitos dentro da igreja. Ó Jesus, eles existem sim, Pai. E tudo isso é muito saudável quando nós buscamos, Senhor, cooperar uns com os outros, Jesus. Quando nós buscamos a edificação do corpo de Cristo. Quando nós buscamos, Senhor, o amor de Deus manifestado entre nós. Ajuda aqueles, Senhor, que se sentem fracos, que são mais estranhos, talvez deficientes, com fraquezas talvez ainda maiores, Senhor. Ó Deus, com chatice, com esquisitices. Ó Jesus, ajuda estas pessoas a superarem, Senhor, essas coisas que têm limitado a vida, Senhor, que têm deixado, Senhor, estas pessoas sem ver a Tua honra, a Tua glória já nesta terra, Pai. Que sejamos um no Senhor, em respeito, em amor, Jesus, em compreensão, na aceitação, Senhor. E formemos sempre um corpo bem ajustado, Pai, para a Tua honra e glória. Eu declaro o sucesso, uma vida bem sucedida, pelo significado maior que nós ganhamos nestes últimos dias. Oramos com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Diga: eu tenho valor. Diga: eu sou importante. Eu sou único. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua vida tem muito significado. Em nome de Jesus. Amém? Você conhece alguém que eu falei, né? Bem diferente de você. Essa pessoa vai ser alvo das suas orações a partir de hoje. Em nome de Jesus. Para que haja amor, cooperação, união. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te damos graças e glórias. Te louvamos, ó Pai, por essa quinta-feira,
ó Deus, mas esse dia que Tu nos concedeste o milagre de viver com saúde, com paz, com alegria, Amém, Senhor. e de terminarmos o nosso dia, Pai, nos Teus átrios, na Tua casa, recebendo informações importantes, Amém, Senhor. ó Deus, para a nossa vida, para o nosso desempenho familiar, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esse ministério, ó Deus, pela missão apostólica da graça Sim, de Deus, por esse lugar, por essa igreja, Jesus, que foi levantada por Ti, Jesus, para ensinar os Teus segredos, ó Pai, a Tua palavra maravilhosa de graça, Jesus, palavra transformadora de vidas, ó Deus, palavra que muda situações, ó Deus. Amém, Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela honra e pelo privilégio de podermos ter escutado, Jesus, essa palavra bendita. Assumimos o compromisso, ó Pai, de colocar em prática nas nossas vidas e declaramos que assim será, em nome e para a glória do nosso Deus. Aleluia. Nos despedimos, ó Pai, saindo desse lugar, declarando que a nossa sexta-feira será uma sexta-feira de grandes vitórias, de grandes manifestações. Sim, do Jesus. Teu poder, da Tua glória e Sim, da Tua Pai. graça, em todas as situações, em todos os detalhes, as ó Pai, em áreas, todos os Pai. momentos. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti, porque em Ti nós tudo podemos, Em porque nome Tu és a nossa capacidade e a Sim, nossa Senhor. força. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração digam: aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Boa noite, internautas. Até domingo. Domingo. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Quem Aleluia. puder, louve conosco. Quem precisar sair, tchau. Até domingo, em nome de Jesus. Sábado, Fundamento Caris. Vamos louvar a Deus. Yes. Vocês são poderosos, preciosos, únicos, exclusivos, amados, personalidade.